Muito boa tarde. No Planeteers Home Catering de hoje falamos de um movimento internacional de empresas, também envolve cidades, visa promover a sustentabilidade, a proteção do planeta e também das próprias pessoas. Chama-se Movimento B Corp, nasceu nos Estados Unidos, está já em 4 continentes, incluindo a Europa. Aqui em estúdio está o António Vasconcelos, representante da Planeteers. António, muito boa tarde. Estamos a falar aqui de um movimento em que as empresas propriamente ditas não competem entre si para serem as melhores, mas é algo mais, querem ser as melhores para o mundo. Exatamente. Querem fazer o bem, promover o bem, cuidar das entidades à sua volta, como sejam os fornecedores, os clientes, etc., os seus trabalhadores, etc. Portanto, é uma nova forma de liderança de que estamos a falar. E isto está a atingir, tem primeiro algumas empresas mais, digamos, progressivas desde a longa data, como uma Patagónia, por exemplo, mas agora vemos gente nova e grandes empresas como a Danone a entrarem a bordo. E uma ou outra grande empresa já em Portugal. Vamos ver. E o que é que faz estas empresas que querem ser as melhores para o mundo, não querem ser as melhores do mundo? São novos conceitos de liderança. Penso que os líderes de negócio compreenderam que há muito a ganhar em trabalharem numa forma completamente diferente. Nota-se na própria valorização das empresas que empresas que têm conceitos de sustentabilidade, conceitos de propósito, têm valorizações, têm tido evoluções de valorizações bem acima da média. Ou seja, há mais a ganhar do que a perder. Há muito mais a ganhar do que a perder. Se souber, sobretudo, se souber trabalhar com isso. António, isso vamos tentar explorar ao longo deste programa. Para já avançamos com a nossa primeira convidada, é Katie Hill, é a diretora executiva deste movimento na Europa, um movimento que está sediado em Amsterdão. Olá, Katie. É de lá também que se junta via Skype. Thank you for joining us, Katie. Can you explain us what is this movement and how it has been developing and expanding? Yeah, sure. And firstly, thank you so much for inviting me to join you in Planeteers. It's wonderful to follow up from earlier as we had in September in Amsterdam. And it's wonderful that you're encouraging all these dialogues to happen in advance of potentially the meeting in October. And yeah, the B Corp movement is, it's a movement which is really about systems change. It started in 2006 in the US to really tackle the excessive focus on profit at the expense of people and planet. And in order to do that, it created 2 really key parts of a requirement for companies. One was to... Temos aqui algumas dificuldades para ouvir a Katie Hill, que tentava desenvolver esta abordagem, esta ideia de como este movimento se foi expandindo na Europa, já abraçando nesta altura 4 continentes. António, era esta a pessoa que nos iria dar esta visão de como é que a Europa está a envolver-se em todo este movimento, porque há desafios também importantes que a Europa deve enfrentar para se tornar também ela a líder neste movimento. Exatamente. A Europa tem neste momento, e este é um dos grandes desafios desta conversa, a Europa tem uma liderança como região com o Green Deal. Tem os líderes políticos, apesar de, enfim, termos aqui algumas discussões internas dentro da Europa, mas temos, digamos, líderes políticos mais alinhados e mais progressivos e alinhados, digamos, com a sustentabilidade e com a necessidade do Green Deal e de outros temas, como a biodiversidade, grandes programas, metas sem paralelo anteriormente, desde esta entrada da nova Comissão Europeia e este reforço todo que está a acontecer agora já no pós-Covid. De facto, as B Corps, no entanto, nasceram nos Estados Unidos, estão mais desenvolvidas nos Estados Unidos, tiveram boa evolução para a América Latina e há aqui agora a questão de Europa. Alguns países têm tido desenvolvimentos relevantes, os holandeses, por exemplo, a própria Inglaterra, a Itália fortíssima. E nós, aqui no sul da Europa, a ver se puxamos também, como os italianos, por exemplo, que criaram até legislação para entrarem, digamos, se alinharem com as B Corps. António, vamos voltar à Katie Hill, que apesar da distância volta a estar novamente em direto connosco via Skype. Hello again, Katie Hill. Hello. Thank you.
Thank you for waiting. You are explaining us how this movement works in Europe and also the main barriers for the future. Absolutely, yes. I mean, it's a movement for systems change. It's now has 3,500 B Corps across the world in 6 continents, all of whom are really making a difference in their own sector and operating on the basis that profit is not the only thing that matters, but people and planet are vital. And the really new element and the sort of evolution of the movement, I think, is coming from what I might call collective action. So over 700 B Corps have now committed to be net zero in their carbon emissions by 2030. And they're becoming a really powerful voice and advocate for how business can really contribute and even work to solve some of the biggest problems we have. The other single area that we're really focused on is inequality and justice. And so we're working more and more together with businesses to think how we can be a really powerful voice together for that. And the movement has changed from being, I think, initially something which small and medium-sized companies joined to being now something that larger companies, really complex companies, are thinking how to be part of, how to make their voice and their role as creators of productivity and livelihoods to make those really work for the benefit of everyone. So we're very excited to see the movement grow in Portugal as well. I'm delighted to be working with our colleague Luís Chamado, who you'll speak to in a minute, and to have the example of wonderful B Corps in Portugal who are leading our thinking there too. Katie, do you think that Europe can be or can take the leadership also on this movement? Well, absolutely. I mean, I think we're in a hugely advantageous place. We have a historical legacy of such an approach. We haven't perhaps suffered from the Anglo-Saxon profit maximization, shareholder primacy in the same way that perhaps has been dominant in other parts of the world. And we have such fantastic legacies to build on. And I think as a result, we're seeing that the tools we have, they're now over 100,000 users of the B Impact Assessment. So we see the capacity and interest for people to want to measure their impact. And we're seeing growth in Europe of the B Corp movement of over 30% a year. And I mean, it's extraordinary. And even in this crazy time with COVID, we're seeing companies more and more stepping up and saying, I want to be part of the solution, not the problem. And this is whether ranging from a startup, an entrepreneur, or a chairman of a large public company. So we have the framework, we have the capacity, we have the interest for companies to measure what matters. And we're building this really strong community. And Europe is excitingly taking this on and showing how it can be done. Katie Hill, thank you so much for being here via Skype. Thank you so much. António depois falará também com a Katie Hill para falarmos sobre mais este impacto deste movimento, que, como sabemos, em Portugal ainda não é tão reconhecido como já acontece, por exemplo, na Europa, como também já acontece nos Estados Unidos. É um movimento bem mais recente aqui em Portugal, tem apenas 2 anos. O Luís Amado também está connosco via Skype, é o coordenador deste movimento. Luís, muito boa tarde, também obrigada por estar em direto via Skype. A que é que se deve este arranque mais lento aqui em Portugal, ao contrário do que vai acontecer noutros países, Luís? Boa tarde, obrigado eu. É um gosto estar convosco e partilhar desta possibilidade de divulgar um movimento que acho que está muito alinhado com aquilo que também tem sido discutido no âmbito do Plano Peers e que tenho vindo a partilhar há algum tempo. Os movimentos crescem tal como os organismos vivos de uma forma exponencial, não é? E, portanto, há aqui uma fase em que a coisa vai crescendo, mas não se nota muito e de repente há um salto. E uma das razões é essa, porque nós tivemos aqui uma fase em que a coisa ia crescendo e não se notava e agora começa-se a notar. Isto é válido para a pandemia que vivemos, infelizmente, para a comunicação, para a divulgação, sentimos todos que isto acontece.
Porquê é que não arrancou mais cedo? Porque nós, às vezes, demora-nos um bocadinho mais a chegar cá às coisas e, portanto, não começámos em 2006, por um lado. Por outro lado, todos sabemos que há temas que o movimento aborda e que agora estão muito mais na ordem do dia e que serão, eventualmente, o motivo de estarmos todos hoje aqui e que não estavam tão na ordem do dia e, portanto, faziam com que as empresas não os pusessem tão em cima na agenda, digamos assim. E há ainda outra coisa que ajuda a isso, é que o ciclo de certificação, né, até eu poder vir a dizer que sou empresa B, às vezes demora um bocadinho, principalmente quando as entidades são maiores. Implica o envolvimento da empresa numa mudança, como o António falava, de propósito, de querer contribuir, de várias áreas da empresa, e, portanto, não é possível fazer, digamos, do dia para a noite, vem cá o auditor, faz e está feito, como algumas certificações que existem. E, portanto, este envolvimento às vezes leva a que o processo se arraste, quando as estruturas são maiores, às vezes até em anos. E, portanto, Luís, acha que de alguma forma também a pandemia pode vir a tornar-se um aliado deste movimento por ser um período mais crítico? Sim, por um lado, porque estes assuntos que estamos a falar são puxados para a ordem do dia, não é? Há várias coisas que a certificação valoriza e promove e que se verifica que numa fase destas ajudam as empresas a ser mais resilientes e a viver melhor. Estou-me a lembrar do facto de trabalho à distância, de horários flexíveis, de relações duradouras com fornecedores e de proximidade que permitem e têm permitido, nós estamos a recolher dados nesse sentido para que possamos falar com mais propriedade do assunto, resistir, digamos assim, ou pelo menos ser mais resilientes e até crescer com novas áreas de negócio durante fases como a que estamos a viver hoje. E a verdade é que durante a pandemia eu não senti crescimento das solicitações para saber mais, para certificar. Nós, para além das empresas que estão presentes em Portugal, já mais de 20, 12 delas portuguesas, temos já 6 ou 7 em processo de certificação. Só esta semana eu recebi 2 pedidos de empresas que estão a começar e querem começar já com o BI, queriam saber como é que poderiam fazer. Portanto, isto dá uma ideia da dinâmica que estamos já a ter. Temos a primeira FEM, agora já há mais, a primeira farmacêutica que foi certificada a nível mundial portuguesa. E, portanto, estamos aqui no cantinho, mas estamos a começar a mostrar que crescemos, não é? Luís, há pouco a Katie Hill falava desta necessidade de que as pessoas também interessam, não é tudo o resto, as pessoas principalmente. Qual é a visão que o Luís tem para Portugal em relação a este movimento? Este movimento, para além das pessoas interessarem, as empresas interessam porque as pessoas vivam bem, não é? E, portanto, o objetivo do movimento é que as empresas contribuam de uma forma positiva para a sociedade e, portanto, que trabalhem de uma forma que tenha atenção todos os stakeholders que estão envolvidos, seja os colaboradores, seja o meio ambiente, seja a comunidade em que são inseridas, seja os seus clientes. E isto cada vez mais começa a sentir e começa a fazer sentido e a ter pressão por vários lados. Assim, o António falava nisso há bocado. O facto de ser o melhor, às vezes não chega a ser o melhor o que vende mais, tem que ser aquele que vende bem. Portanto, se eu ser o melhor para o mundo, pode vir a fazer a melhor empresa do mundo, porque a melhor empresa do mundo, se não for a melhor para o mundo, acaba por ser penalizada pelo consumidor. Nós estamos a ver agora um filme que mostra exatamente isso, que eu, como consumidor, ao comprar determinados produtos, posso influir na maneira como estou a fazer evoluir a sociedade, e isso começa-se a ver cada vez mais. Eu tive nas 2 últimas semanas exemplos de conversa com amigos que me diziam: Luís, estive ontem à noite a beber um vinho Altano da Symington, não tinha reparado que era Bicorp. Eu vi lá o B e gostei muito de ver. Eu vou comprar muito mais desse vinho agora, porque assim eu sei que posso mudar alguma coisa. Em minha casa, outro dia, tinha-se feito as encomendas das compras, chegou um Chapuca, também é a empresa B. Ai, que engraçado, o Chapuca é a empresa B, olha, vamos mandar vir mais vezes o Chapuca. Tudo isto vai criar um movimento que vai fazer com que as coisas mudem e que esta postura, que eu começo a ver cada vez mais acontecer, não só no consumidor, como estou a dizer agora, como das empresas que estão a começar, como estava a contar há pouco, criar uma nova maneira de orientar as empresas. Não queria entrar agora aqui na É uma nova consciencialização, Luís. Sim, do que é que é valioso para as empresas e do que é o papel para as empresas. E todos nós, como consumidores, como gestores, como cidadãos, vamos estar envolvidos nesse movimento e eu sinto que começa a ser tocado nesses vários pontos.
Luís Amado, agradeço também o seu contributo, vai também manter-se ainda em linha, porque daqui a pouco também o António irá colocar já algumas perguntas. Para já, vamos avançar com um dos exemplos do que é este movimento de facto. Ora, uma das maiores empresas de Bicorp nacionais é a Symington, é a líder em vinho do Porto e evoluiu para vinhos de mesa, que é detida por uma família de origem britânica há 5 gerações em Portugal. Ora, também se junta via Skype a Rob Symington. Muito boa tarde, obrigada por também manter-se em direto aqui via Skype. A Symington foi uma das empresas internacionais de vinho a conseguir esta certificação. Porquê é que sentiu essa necessidade dessa distinção, dessa certificação? Olá e muito obrigado pelo convite para participar nesta discussão. Eu gostaria de começar por explicar que a minha família compra uvas a cerca de 1000 labradores no Douro, com alguns dos quais temos ligações já há várias gerações. Juntos temos ultrapassado muitas crises e tempos difíceis, e nós fazemos parte do tecido social da região. Nós sabemos que só poderemos ter uma empresa saudável se as comunidades com as quais trabalhamos também estiverem saudáveis. Temos um longo histórico de iniciativas de apoio à comunidade local e apoiamos também uma série de causas no Douro ligadas ao ambiente. Atualmente pensamos nas nossas iniciativas de sustentabilidade através de 3 pilares: dar respostas aos grandes desafios do nosso tempo, liderar em inovação sustentável e cuidar das nossas pessoas e das comunidades locais. Então, há muitas razões que nos motivaram a tornar uma Bicorp. Primeiro, proporciona uma estrutura fantástica para assegurar que a nossa empresa seja o mais responsável possível. Segundo, é um processo que promove melhorias contínuas. E terceiro, fornece aos nossos clientes a confiança, como o Luís acabou de dizer, de que as nossas credenciais de sustentabilidade foram escrutinadas por uma entidade independente. Como é que essa distinção, que, como diz, ajuda os vossos clientes a terem uma percepção diferente sobre a vossa empresa, mas como é que essa certificação também ajuda ao vosso negócio? Sim, eu acho que hoje em dia os consumidores querem, como o Luís diz, gastar o seu dinheiro em produtos responsáveis e em empresas que partilham os seus valores. E para nós, muitas vezes na prateleira, o consumidor só tem 3 segundos para tomar uma decisão. Vou comprar este vinho ou este? E cada vez mais, em vários mercados, e já aqui mesmo em Portugal, notamos que as pessoas dizem: eu vou escolher este produto porque este símbolo representa alguma coisa que eu valorizo. Ainda mais disso, estamos a ver que, quer no recrutamento, ou mesmo com as pessoas que já trabalham na Symington, pessoas querem trabalhar em empresas que também fazem bem para o mundo. Então, nós também estamos a ver um valor acrescentado nesta área também. E é um reconhecimento sempre acrescido que, de alguma forma, vos dá também uma segurança adicional. Exatamente. É uma distinção difícil de se obter esta certificação? Foi um grande desafio? Na verdade, os nossos procedimentos existentes já nos qualificavam para o Estatuto Bicorp. É preciso atingir mais de 80 pontos na avaliação, o que demonstra que já estávamos a dar prioridade à sustentabilidade de forma transversal nas nossas operações. Tendo dito isso, o processo é bastante exigente e nos levou para 2 meses a terminar o processo de partilhar documentos que provam que nós estamos a dizer é verdade, mas nós também valorizamos isto, porque nós não queremos algo fácil. E isso também quer dizer que nem todas as empresas são capazes de obter essa distinção e é também um intuito desta certificação. Exatamente, eu acho que a pontuação média de uma empresa da nossa escala, que não faz nada em cima do legal, o obrigatório no nosso país, em Portugal, é por volta das 50 ou 55 pontos. Quer dizer que as empresas Bicorp que chegam aos 80 pontos já estão a fazer muita coisa opcional
que tem a ver com as responsabilidades, sustentabilidade e empresas éticas. Rob Symington, agradeço também a sua presença e esta explicação sobre como é encarar esta certificação. Como diz, não é muito fácil, António, mas tinha que ser assim, porque só isso pode dar uma marca, um reconhecimento de valor a estas empresas. Mesmo assim, é surpreendente a forma relativamente rápida como a Symington teve resultado, conseguiu chegar ao resultado. Diria uma coisa curiosa sobre a avaliação. Não é aqueles sistemas de avaliação onde vai subindo. Sabe que aqui há tempos atrás alguém me dizia que tinha estado a ajudar num sistema norte-americano e que a certa altura uma empresa de petróleos ia em cerca de 90% sustentável. É uma coisa impossível, por definição. Claro. Neste caso, há uma marca de 200 pontos, que é quase inatingível, de sustentabilidade plena, digamos assim, zero impactos, digamos assim. Alguma empresa nessas condições? Não, mas há empresas já na gama dos 150 ou coisa parecida. Mas não em Portugal ainda? Não em Portugal ainda. Estamos a falar de um outro campeonato ao nível da sustentabilidade. São empresas muito progressivas do ponto de vista de transformação pela sustentabilidade, liderança pela sustentabilidade, e ganharam fortunas a liderarem pela sustentabilidade, e é esse o caminho que gente como a Symington deve trilhar em seguida. António, tem noção de quantas empresas já estão neste momento certificadas, distinguidas com esta certificação? Vamos lá ver, falavam há pouco em 3.000 e tal empresas certificadas, mas também ouviu falar qualquer coisa como 100.000 a utilizarem o sistema. Ou seja, pode-se utilizar o sistema sem se fazer, digamos, a submissão da certificação e inscrição, enfim, no sistema. Mas ele está aberto para ser utilizado. E o número de entidades que estão, digamos, na fila para utilizar o sistema mostra bem o caráter exponencial de que falava o Luís. O caráter exponencial. António, sei que também quer trocar algumas impressões com os nossos convidados e aproveitar esta oportunidade para falar sobre este tema que pode ser o futuro que nós, pelo menos, queremos para Portugal. É, de facto, muito importante. Não sei se temos aí a Katie Hill. Temos, claro. Temos. Hello, Katie. Hello. We met and we shake hands in Amsterdam. I was seeing that video from that event, that fantastic event, and you were very positive about Planeteers. So I would like to ask you, how do you see Portugal within Europe? And in this movement towards purpose, sustainability, and how do you see Planeteers and B Corps maybe together trying to move leaders into purpose and sustainability? Thank you, Antonio. Lovely to see you again. Thank you. Well, just listening to Rob from Symington, I mean, we have a wonderful example of a Portuguese company with a long heritage of building sustainability into everything they do. And we must never underestimate the power of that example. In the end, we're looking for new leaders who think about leading in a different way. And what I think you've done with Planeteers, and I've been watching some of your interviews and the discussions you've had with so many different interesting thought leaders from Future Fit Foundation, Systemic, which is actually a B Corp, the Aga Khan Foundation, Natural Step, and your role in the European Union. You know, Portugal has a really important place to play, a voice to give raise to. Your tourism, I think you have something like 16 million tourists a year traditionally, and that's 1.5 times your population. Tourism is going to go through a massive rethink, and sustainability is going to be at the core of that. So Portugal has a beautiful position to think about what kind of sustainable tourism could look like. What are the problems that you want your industry to solve that can benefit Portugal? And I think that's one example of the way in which B-Lab, B Corps and the Planeteers can really work together and be a collective voice. This is absolutely a joint effort. We're not going to reach the goals that we have to achieve of 1.5% increase in our planetary heat without all sorts of collaborations. So I think what you're doing, the way you're incorporating so many different
thinkers in this and providing examples of leadership so that individuals take this on as their issue and their responsibility. This is definitely not a corporate-only problem. Whether we're individuals, consumers, employees, investors, savers, we all have to be part of the solution. So I really congratulate all your work to bring us all together around a common purpose, which is to build livelihoods that are really equitable and a planet that's regenerative. Thank you. Thanks a lot, Katie. António, a Katie também quer falar do nosso turismo como uma das portas, um dos desafios para a sustentabilidade. Sim, com quem temos tido grandes conversas. Aliás, é um sponsor enorme do Palantirs, é o principal sponsor do Palantirs. Já tive a oportunidade de ouvir o Presidente do Turismo de Portugal dizer que tem 2 chapéus, o do próprio Turismo de Portugal e o da Palantirs, o que é uma coisa absolutamente extraordinária de se ouvir. E, portanto, há o discutir o futuro do turismo neste momento e de que forma é que a sustentabilidade pode trazer um novo fôlego é extraordinariamente importante. António, queria também fazer uma questão ao Luís Amado, pelo menos, se ainda tivermos tempo, depois iremos ao último convite. Luís, muito rápido, primeiro que tudo, um grande agradecimento. O Luís tem sido de um apoio inestimável para nós e esteve a organizar este episódio, trazendo os seus stakeholders. Queria perguntar algo muito específico e breve, que é, para além do sistema de certificação propriamente dito e de avaliação, existe uma ferramenta que foi desenvolvida recentemente para ajudar as empresas a navegarem, digamos, em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Como é que isso está a correr? Como é que tem sido a adesão? Como é que tem sido recebido? Muito bem. António, para mim os agradecimentos são mútuos, é um enorme prazer trabalharmos juntos e puxar como este mundo que a Katie descrevia também há pouco. Não resisto a dizer-vos que já temos uma empresa dedicada ao turismo certificada como Bicorp Portugal, só na sequência do que estavam a falar. Em relação à ferramenta de que falavas e que é que parece como complementar ao B-Impact Assessment, que é a ferramenta para a certificação, que aliás o Rob também já nos falou que ajudava a estruturar as empresas nesse sentido. Esta outra ferramenta é uma ferramenta que tem um formato semelhante, foi lançada no final de janeiro, portanto é bastante recente, e que tem como objetivo que as empresas possam identificar, numa primeira fase, quais são dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, aqueles em que poderão vir a ter mais impacto, que serão mais relevantes para elas, e depois, dentro desses, como é que os poderão trabalhar para poderem vir a ter cada vez mais impacto. Isto está relacionado com o Impact Assessment, aliás, quem fizer o Impact Assessment fica com 40% destas respostas a esta ferramenta preenchida e depois terá outras que são complementares. A recepção tem sido ótima, as pessoas às vezes não sabem que existe, sabem que existe o Impact Assessment e quando eu digo que existe outro dizem que bom que isso existe, faz muito sentido, porque todos sabemos, basta olhar para o vosso cenário e perceber o poder que têm estas cores e estas imagens que representa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, desde que foi lançado em Paris no fim de janeiro, que tivemos pessoas portuguesas de empresas presentes lá, outras a assistir online ao lançamento em Paris e que a coisa tem vindo a crescer calmamente. Temos já mais de 100 entidades a usar, apesar de estarmos numa fase ainda inicial e termos feito um grande esforço de promoção, até porque tínhamos, como sabes, previsto eventos de lançamento com espaço físico, que acabou por não ser possível. Luís Amado, agradeço também novamente o seu testemunho aqui neste programa da Palantirs. Agradeço também ao António Vasconcelos por nos ajudar a deslindar este movimento que está em curso em vários continentes, na Europa e em Portugal um pouco mais atrasados, mas que pode ser uma aposta para o futuro, nomeadamente nestes tempos de pandemia ainda mais desafiantes. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana.